Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Eu não sou muito de fazer react, né? Eu tava pensando em fazer algum outro vídeo, né? E de repente um amigo meu me mandou, ele é unicista. Eu fiz até um debate com ele na Rádio Gospel e foi muito bom. E ele, gente boa, de tempo em tempo ele manda alguns vídeos dele pra mim. Então foi um sinal divino pra gente olhar o vídeo dele e fazer algumas reações. Agora sim, esse canal pode ser um pouco seu. Ele é meu, mas ele pode ser um pouco seu. Então curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, né, divulgue para mais amigos, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí possa a gente difundir o reino de Deus, falar do Deus unitrino, o Deus que é amor, tá bom? Isso é importante para nós, tá bom? Hoje vamos fazer um pouco uma reação aqui desse vídeo. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do que ele fala. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos responder às críticas que recebemos sobre a unicidade de Deus. Alguns opositores nos acusam de acreditar em um Deus esquizofrênico. Pode uma coisa dessas? Frequentemente nos perguntam, se não existe duas pessoas na divindade, a quem Jesus orava? Ele orava a si? Então, o grande problema, o pessoal unicista, eles falam assim, tem duas pessoas na divindade, com coisa que tem duas coisas, dois seres dentro dele, né? A, o cristianismo nunca negou que Deus é único. Deus é um só. Nós cremos no monoteísmo, só que o nosso monoteísmo não é restrito, não é absoluto. É um monoteísmo trinitário. Por quê? Porque ao longo da revelação progressiva, o que nós temos é o que nós vislumbramos é um Deus que é amor. E amor, como eu já falei milhões de vezes, vou falar novamente, é saída de si. Ninguém ama sozinho. Amar sozinho, amar você mesmo é narcisismo. Se Deus é eterno e ele é amor, ele não pode ter sido solidão. Ele tinha que ter uma segunda pessoa para ser amada. Alguma pessoa para receber esse dom de amor que sai dele. Então, realmente, essa é a crítica que fizemos a um Deus esquizofrênico, porque se não tem, se não há uma relação de pessoas no ser de Deus, como que isso se dá quando Jesus está encarnado? Só que esse é o problema também do unicista. Eles não sabem entender a trindade imanente, a trindade em si, e a trindade econômica, ou seja, o Deus pro nobis, o Deus para nós, o Deus da economia, o Deus que assumiu nossa humanidade, o Deus que se encarnou. Eles não entendem isso, essa relação. Acho que a problemática deles tentar entender a Trindade está aí. Eles não entendem, eles fazem uma mistura das duas coisas. Mas são distintas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos embora. Mesmo? Essa é uma questão que merece uma resposta cuidadosa. Fiquem atentos, pois hoje vamos abordar esse questionamento de forma clara e fundamentada. Aqui no nosso canal, temos conteúdo verdadeiro e relevante. Vamos ao vídeo. Hoje vamos mergulhar nas orações de Jesus. Aqueles que defendem a doutrina trinitária argumentam que, pelo fato de Jesus orar ao Pai, isso seria uma evidência de que existem pessoas distintas na divindade. No entanto, a ideia de um Deus ter que orar a outro Deus parece estranha, já que as Escrituras não apoiam esse tipo de pensamento. O profeta Isaías afirmou: "Eu sou Jeová e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, mesmo que tu não me conheças." Exatamente isso. O profeta diz: Eu sou Javé. Né? Eu sou Javé, Yahvé, ou Yahweh. O termo Jeová, nem os técnicos eruditos alemães aceitam mais essa transliteração. Javé, Yahvé, Yahweh. Eles não. Eu sou Yahvé. E fora de mim não há outro. Não há outro Deus. E isso o cristianismo também professa. Em nenhum momento a gente diz que tem dois deuses. Dois deuses, três deuses, quatro deuses é politeísmo. Se for três deuses, é triteísmo. Se for de três a mais, é politeísmo, a existência de vários deuses. Que é o politeísmo já é ilógico por si só. Ele é um absurdo filosófico. Por quê? Porque a questão aí, se Deus, o Deus que você professa, ele tem todos os atributos de forma perfeita, no seu máximo de perfeição, então, um exemplo, Deus tem todo o poder, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente.
Se ele tem todo o poder, uma segunda divindade já não tem. Se ele tem um pouco de poder e o outro tem um pouco de poder, já não ele não tem todo o poder. Um dos dois não tem todo o poder. Quando você diz que uma divindade tem todo o poder, porque as outras coisas não têm mais nada de poder. Porque ele já abarca todo o poder. Ele já tem toda a perfeição com ele. Por isso que as divindades pagãs, esse tem o poder dos mares, outro tem o poder do fogo, outro tem o poder... E aí tem essa confusão. Porque o Deus cristão se apresenta como o Deus que tem todo o poder. Os escritos do Antigo Testamento vai chamar de El Shaddai, né? No grego vai ser o Pantocrator, todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Por quê? Por ele ter todo o poder, nenhum outro ser tem esse poder, porque ele tem todo o poder. E os outros seres criados por ele dependem do poder dele. Por que eu tenho o poder de viver? Porque o Deus me dá esse poder. O poder de viver não está em mim. O poder de viver depende de Deus. A causa é Ele. Ele é a causa. Eu não sou causa da minha existência, nem causa do meu respirar. Eu dependo dele. Então é isso. É nesse sentido que as pessoas não entendem. Eles fazem uma certa salada, uma certa bagunça. Então o politeísmo, o teísmo, o cristianismo nunca professor. Ele professa a existência de um único Deus, que tem todos os atributos perfeitos. Esse único Deus, um ser do único Deus, na vida desse único Deus, como foi revelado na Sagrada Escritura, é uma vida trinitária. A vida dele, o ser dele, o que faz Deus ser Deus é uma relação de pessoas. A vida dele, como diz a Soderegger. Soderegger que é uma teóloga sistemática. Tem gente que fala que cristão é machista, mas eu gosto de ler teólogas. Tem a Soderegger é uma teóloga, e ela erudita, ela diz, falar de que Deus é uma trindade é falar da vida em Deus, não é falar de que tem três deuses, a vida dele é trinitária, a vida dele é relacional. É nesse sentido. A doutrina trinitária vai contra o monoteísmo apresentado nas Escrituras. Os trinitários argumentam que se Jesus ora a si mesmo, então ele é um Deus... Não, isso é um equívoco. Nós não vamos contra o monoteísmo apresentado. Aliás, a gente professamos esse monoteísmo. Ouve Israel, teu Deus, ele é o único Senhor. Nós professamos o monoteísmo, que o nosso monoteísmo é trinitário. Esse único Deus tem uma vida, a vida dele é trinitária. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Mas nós nunca negamos o monoteísmo. Nós somos monoteístas. Só para você entender, nós acreditamos na existência de Deus. Acreditar na existência de Deus quer dizer que você é teísta. Você não é ateu. Ateu, prefixo A, é sempre de negação. Ateu é dizer não Deus. A crença da existência de Deus, você não acredita. Mas você é teísta, você acredita na existência de Deus. Só que você, por ser teísta, você não é politeísta, você não acredita na existência de vários deuses. Você é monoteísta, você acredita na existência de um único Deus. Você acredita que Deus existe, mas você acredita que ele é único. Só que a partir da revelação progressiva que está na Sagrada Escritura, acreditam que se Deus único tem uma vida, e a vida dele é uma relação de pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. É isso que o cristianismo professa. Fora disso, é fanfarrice da internet. Esquizofrênico, no entanto, ignoram completamente a humanidade de Jesus. O fato de Jesus precisar orar é uma prova de sua humanidade, em contraste com a doutrina trinitária, onde afirma que um Deus ora a outro Deus. Já na A gente não diz que um Deus ora a outro Deus. E a gente não ignora a humanidade. Nós cremos no milagre da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. E o Verbo se fez carne e assumiu nossa humanidade, armou a sua tenda entre nós. A encarnação quer dizer, armou a sua tenda entre nós. Se fez carne, assumiu nossa humanidade. Só que nós professamos que ele assume a nossa humanidade, assume algo que nunca teve, sem deixar de ser o que ele era. Ele assume algo que nunca teve, sem deixar o que ele era. O que ele era? A Deus. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele nunca deixou de ser Deus. Só que quando ele assume a nossa humanidade, temos uma união hipostática. Duas naturezas, uma só pessoa com duas naturezas divinas. Só que como ele assumiu nossa humanidade, nessa condição humilhada, nós chamamos de condição de humilhação,
né? No estado de humilhação. Esse estado de humilhação do Filho de Deus, ele veio na forma de servo sofredor, e como um servo ele veio para obedecer. E no estado de humilhação, no estado de obediência, ele vai orar ao Pai. Ele vai falar que o Pai é maior do que ele, ele vai falar que o Pai é maior do que ele veio fazer a vontade do Pai. Então, mas só que em outras passagens diz, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Devolve ao Pai aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Antes de Abraão existir, eu sou, ele se identifica como o próprio Deus. A questão da humanidade aqui não é a questão de você negar que ele é humano. Nós confessamos que ele era humano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assumiu nossa humanidade, exceto numa condição, exceto na condição pecaminosa adâmica. Exceto no pecado. Por que ele assume nossa humanidade? Ele veio fazer um papel que o Adão não fez. A raça humana primeva não fez. E ele veio como segunda raça humana, ele veio assumir essa humanidade. É nesse sentido. Olha que interessante para nós pensarmos. Então, o grande problema de quando a pessoa quer negar a Trindade é falta de hermenêutica. É falta de interpretação de texto bíblico. É falta de hermenêutica. Eu diria primeiro é falta do Espírito Santo iluminar a mente da pessoa e o coração. E depois de hermenêutica, de interpretação de texto bíblico. Tá bom? É só ter paciência. O mistério, ele é mistério, mas ele é um mistério revelado, então ele está lá, ele te dá indícios, te dá caminhos. E se ele te dá caminhos, te dá indícios, você pode refletir sobre ele, pensar sobre ele. Mas ele ainda continua sendo um mistério. Mas não é um mistério como se fosse um enigma que você não sabe nem de onde começar. Não é assim que funciona na doutrina da Trindade. O que temos é um homem orando ao único Deus, como Paulo menciona em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus não era apenas Deus, ele também era homem. E como homem, ele desempenhava o papel. Esse é o problema. Ele não era só Deus. O vídeo está tentando refutar a doutrina da Trindade, mas ao mesmo tempo confessando uma verdade. Ele era Deus e era homem. E por ser homem, e o verdadeiro homem, ou seja, exceto no pecado, ele é intercessor entre Deus e os homens. É esse que eu me inseri, e nós não negamos isso. Aliás, essa passagem da Bíblia vem confirmar muita coisa. Aliás, essa passagem da Bíblia confirma o porquê que ele orava, o porquê que ele se comunicava com o Pai. Por que ele chamava Deus de Abá, de papai, de paizinho, ou pai? Por que ele chamava Deus de pai? Porque é uma relação aí paternal e filial. Entendeu? Aliás, a doutrina da Trindade, ela não nasce só de dogmas, de discussões filosóficas, muita gente na internet fala. Nasceu lá nos concílios de Nicéia. Isso é gente que nunca estudou Bíblia, nunca leu Bíblia. A igreja primitiva desenvolve a doutrina da Trindade a partir da vida de Jesus. O relacionamento que Jesus tinha com esse Pai. Quem é Jesus e por que ele se relacionava com o Pai? Por isso que a igreja primitiva adorava Jesus. Você lê isso em Hurtado, Richard Balkan, vários estudiosos mencionam que a igreja primitiva já adorava Jesus e reconhecia ele como Deus. A grande pergunta, ele era Deus? Essa que é a pergunta que você tem que fazer. Ele era Deus? Se ele era Deus, a igreja primitiva estava certa. Se ele não era Deus, a igreja primitiva e 2000 anos de cristianismo estavam tudo errado. Esse que é o problema. Então, 3 coisas que, como diz o C.S. Lewis dizia, você pode pensar. Ele é o maior louco de todos os tempos, maluco, que se dizia ser algo que ele nunca foi. Ou ele é mentiroso, porque falava uma coisa que ele sabia que ele não era. Ele era mentiroso. Ou realmente ele era o que ele dizia ser. O que ele dizia ser? Ser Deus. O próprio Pedro testifica, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou isso. O quê? Que ele é Jesus Cristo, o filho do Deus vivo. Essa é a confissão de Pedro e essa é onde a igreja está firmada. Onde é que a igreja está firmada? Na confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E se ela estiver firmada nessa confissão, as pedras do Hades não prevalecerão sobre ela. As pedras do Hades, as portas do Hades? As portas do Hades, a porta do inferno, as portas da morte. Por quê? Porque se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tem a vida eterna. E se tem a vida eterna, um dia, Jesus diz, se tiver a vida eterna, crê em mim
eu ressuscitarei no último dia. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão sobre ela. Ou seja, ela pode te vencer agora, mas prevalecer, uma coisa é vencer, mas prevalecer, ou seja, vencer novamente, não consegue. Ele te vence, mas o dia que a trombeta ressuscitar, ela será subjugada, ela será vencida. E aí vai cumprir o que Paulo vai dizer, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Né? Vencida, tragada foi a morte pela vitória. Tragada a morte foi pela vitória. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar, tá bom? Deixa eu só ver algumas coisas, mais alguns argumentos aqui. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas vamos lá. Papel de mediador e sacerdote, intercedendo constantemente pelo povo. Além disso, as orações de Jesus tinham outro propósito. Ele era nosso substituto, assumindo nossas fraquezas e nos representando diante de Deus. Ele é o último Adão. Todos nós estávamos no primeiro Adão. Quando ele desobedeceu e caiu, todos nós também caímos. Agora em Jesus, o último Adão foi o contrário. Quando ele obedeceu, todos nós fomos justificados. O apóstolo Paulo apresenta Jesus de duas maneiras. Vamos observar o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Na parte A, ele fala de Jesus em sua humanidade. Esse texto aí, Romanos 9, na verdade, ele não vai contrariar a doutrina da Trindade, ele vai afirmar uma coisa importante. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Deus bendito. Esse texto não está contrário à Trindade, ele está confirmando a doutrina da Trindade. Aliás, os trinitários usam esse texto para pensarmos sobre a doutrina da Trindade. Já na parte B, diz que ele é o Deus bendito eternamente. Isso se alinha ao que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Vocês prestaram atenção? Ele afirma que Olha que interessante. Misturar um texto com outro texto vira pretexto. Primeiro você olha para o texto inteiro, você vê a passagem como um todo, aí você faz exegese desse texto. Né? Inclusive, o irmão Michael, ele é gente boa. No dia que eu fiz o debate com ele, eu falei isso para ele. Que ele tem um grave erro, que, como muita gente tem, de pegar um texto e grudar com outro texto. Né? Pega um texto e gruda com outro texto, para confirmar uma teoria. Isso não é exegese, isso é exegese. É colocar no texto o que o texto não está dizendo. Então, quando ele mistura Romanos com Timóteo, é desconsiderar o contexto de cada carta, é desconsiderar o contexto mais curto, mais amplo de cada carta, é desconsiderar. E diria mais, desconsiderar toda a teologia paulina, porque toda a teologia paulina é justamente o contrário. Na verdade, toda a teologia paulina vai apontar para a crença na divindade de Jesus. Você pega o Hurtado, vai falar a mesma coisa, Richard Balker vai falar a mesma coisa. Todos esses autores teóricos, teólogos, pesquisadores vão mostrar o contrário. Tem o Peter, que é um livro dele que foi traduzido pela editora Eclésias. Estou terminando de ler essa obra. Fantástica, ele mostra tudo isso. Inclusive mensura esses textos. Inclusive mensura também os textos do apóstolo Paulo. Então, assim, não é tão simples assim como muitas das vezes as pessoas colocam na internet. Vejo muitos vídeos na internet como esses, que é meio bagunçado, infelizmente. Jesus é tanto Deus quanto homem. Essas duas realidades coexistem na pessoa de Jesus Cristo. Como homem, Jesus estava sujeito à sua natureza humana e aos seus 5 sentidos. Ele sentia fome, sede, frio, calor, medo, tristeza e angústia. Ele era um homem. Jesus orava por vários motivos. Vamos observar alguns deles. Primeiro, ele era um homem e tinha necessidades. Como todo ser humano, era dependente de Deus. Segundo, para cumprir a escritura que diz: por Aqui eu percebi que ele já começou a se enrolar, falando das duas naturezas. Isso aí é o que o todo trinitário professa. Nenhum trinitário cristão de 2000 anos negava que Jesus tinha duas naturezas, que é a união hipostática. Né? Só que é o seguinte, então, com muito cuidado, uma coisa que tem um erro aí. Quando Jesus veio e se encarnou, ele
houve uma kenosis, ele está falando da teologia paulina, uma kenosis do Filho de Deus. A kenosis do Filho de Deus, que não é você abandonar os atributos, é colocar de lado os atributos. Não é abandonar, é colocar de lado os atributos e a sua glória e assumir a nossa humanidade. Então teve uma kenosis. E ele assumiu a nossa humanidade pela kenosis, pelo movimento kenótico. Quando ele fez esse movimento kenótico, ele agora vai começar o seu ministério. Teve toda uma vida, com 30 anos começa o seu ministério, mas ele vai se batizar lá no batismo de João, e quando ele levanta, sai das águas, o Espírito de Deus desce sobre ele, em forma corpórea de pomba, e Deus fala: esse é meu filho amado, o meu filho que eu amo, nele compraz a minha alma. E aí, ou seja, mostrando claramente que ele é o Filho de Deus. Porque se não tem duas pessoas dialogando ali, então é uma loucura. Como que ele pode dizer, ó, esse é Deus, meu filho amado, mas esse filho amado sou eu, mas ao mesmo tempo é ele? Uma bagunça. Então você percebe que tem duas pessoas ali no batismo. Esse é o meu filho amado. Ou seja, ó, quem ele ama. Ó, Deus é amor, ele ama. Esse é meu filho amado, em quem se alegra meu ser. Jesus é a alegria do Pai. O Filho é a alegria do Pai. Esse é meu filho amado em que eu tenho prazer, em que eu me alegro. Olha que interessante. Aí o Espírito Santo desce sobre ele. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus foi eivado no poder do Espírito. Ele é levado para o deserto para vencer Satanás, ele vence no poder do Espírito. Ele cura a sogra de Pedro no poder do Espírito. Ele expulsa o primeiro demônio lá na sinagoga, na porta da sinagoga, no poder do Espírito. E ele começa a curar enfermos, ele começa a expulsar demônios, ele ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva de Naim. Todo esse processo, tudo no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Então ele dependia do poder do Espírito Santo. Pra isso. Por quê? Porque ele deixou de lado os seus atributos. Não é que ele perdeu, ele deixou de lado, ele não quis usar. Ele andou no poder do Espírito Santo aqui, na economia da salvação. Então tudo isso que ele está falando, eu percebo que ele vai postergar mais aí, não dá mais para comentar. Eu queria que ele ficasse na ideia que o argumento, né? Mas eu percebo que o argumento já está se desviando do assunto, então já não compensa mais comentar. Então é isso, meus queridos irmãos. A doutrina da Trindade, por mais que não pareça um pouco complicada, mas tem indícios ali no texto, gente. Tem coisas ali no próprio texto bíblico. Ela não é saída da cabeça de alguém. Ela nasce do exemplo da vida de Jesus. Jesus, ele tinha um relacionamento com um tal de pai. Quem é esse pai? E aí você tem que perguntar, quem é Jesus? E aí várias passagens demonstram que ele se identifica como o próprio Deus. Tem uma passagem que ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Essa palavra eu sou, ego em mim, foi traduzida, é o mesmo jeito que foi traduzido o eu sou o que sou da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. E o errier, esher, errier, foi traduzido como eu sou lá no grego. Então quando Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou, ele se identifica como o próprio Deus. Tanto é que pegaram em pedra para apedrejá-lo, dizendo que ele blasfemou. Tanto é que a acusação de Jesus não foi porque ele era um político, um revolucionário político, um comunista doido, não. Ele foi morto, crucificado e condenado porque ele se dizia o seu próprio Deus. Ele se dizia não só ser o Messias, ele se colocava no lugar do próprio Deus. E para um judeu isso é uma blasfêmia. Então, acusaram ele de blasfêmia várias vezes, se dizendo o próprio Deus. E tem textos bíblicos mostrando isso. Então, não é... Quando você vê vídeos na internet dizendo que existe uma bagunça, que as pessoas não creem de forma equivocada na Trindade e tudo mais, tome muito cuidado. Não é tão simples assim como está sendo dito, não é tão simples assim como está sendo falado. A doutrina da Trindade, gente, é bíblica. O termo Trindade é técnico. Quando você diz que você crê na Trindade, você está sendo técnico. Quando você crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é fé, porque está na Bíblia. Quando você diz que Deus é Trindade, é a explicação da fé. Você está tentando explicar por que ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
O termo Trindade é técnico, foi criado por Tertuliano, mas na Bíblia está lá, ide por todo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse em nome, no grego, está no singular. Porque qual é o nome de Deus? Pai, Filho, Espírito Santo. Não foi, o nome do Pai é um, e o nome de Deus é... Nós estamos falando de um único Deus, só que esse único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Qual é a vida de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a vida de Deus? Uma relação paternal, filial e processual. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu acho que eu me alonguei muito no vídeo. Eu não gosto de vídeo muito longo. E as pessoas não assistem. As pessoas não têm paciência de assistir. E quando você tiver alguma dúvida, você vê um vídeo doido aí na internet, gente, pessoal aí meio falando umas bobeiras, manda o vídeo pra mim, me chama no WhatsApp, manda o vídeo pra mim, eu tento visualizar pra ver. Eu fiz desse porque o próprio Michael, o criador do vídeo, me mandou pra mim. Então, se ele me mandou pra mim, ele queria que eu analisasse ele. Ele acabou de me mandar no WhatsApp. Então, ele queria que eu analisasse. Estou analisando aqui. Todo respeito a ele, ele é gente boa, tá? O que fez o vídeo, ele é gente boa. Ele é unicíssimo, ele é gente boa. Eu gosto dele. Ele é muito bonzinho. Só tem a mente ainda tá obscura, não creu no verdadeiro evangelho de Jesus de Nazaré. Mas ele é muito gente boa. Gostei dele, foi muito educado. Inclusive até falou lá no dia do debate, falou, puxa vida, debater com um filósofo, com um teólogo é difícil. Realmente é difícil. Debater, gente, com quem já estudou, com acadêmicos, não é fácil. Esses debates do César Cavalcante, o pessoal debatendo, é uma bagunça, porque ninguém cita autor, porque o povo sempre com aquele argumento, vamos ficar na Bíblia. Esse é um argumento perigosíssimo. Tem um monte de coisa na Bíblia que você não consegue defender, exemplo. Vamos ficar só na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Deus mandou matar. Como que você argumenta isso? Aí você tem que ler autores que interpretaram essa passagem. Exegetas que interpretaram essa passagem. Então você tem que citar autores. Você tem que citar obras literárias. Você tem que citar o mundo acadêmico. Então assim, vamos ficar só na Bíblia, isso é um argumento tosco, que eu não gosto. A Bíblia é o fundamento da nossa argumentação. Mas depois tem leitores que interpretaram a Bíblia, hermeneutas que interpretaram a Bíblia. E aí vamos usando esses teólogos, esses exegetas, esses pesquisadores, historiadores, filósofos, para mostrar que existe argumentação durante 2000 anos a respeito do texto. Então nós, trinitários, sim, citamos pais da igreja, sim, citamos medievais, sim, citamos os reformadores, sim, citamos os grandes teólogos do século XVIII, XIX e XX, e citamos os teólogos contemporâneos do século XXI. Citamos todos eles, tá bom? Então a gente não fica só na Bíblia, isso é um argumento que não funciona, não caia nesse argumento. Isso é uma armadilha que você vai cair. Porque, vou dar um exemplo, até no debate com ele, depois eu vou fazer uma reação só do debate nosso. Ele falou assim, não faça, vamos ficar só na Bíblia. Eu falei, tá bom, vamos ficar só na Bíblia. Aí ele, daqui a pouco ele citou consubstanciação, transubstanciação. Eu falei, mas esses termos é técnico, esse termo aí é técnico grego. Então você percebe, ele fala para você ficar na Bíblia, você fica, aí ele vai lá para outro argumento. Cita um monte de filósofos, cita os pais da igreja, fala, calma aí, você não falou que era só para ficar na Bíblia? Você tem que decidir. Então é isso. Um dia eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês verem que é complicado. Muito complicado. Tá bom? E outro, gente, textos soltos, um monte de textos soltos citado assim, não é teologia, é bagunça. Você ficar citando um monte de textos soltos sem exegese, sem aprofundamento, não dá. E muitas das vezes num debate, quando uma pessoa está no debate, não dá tempo de fazer exegese do texto. Então tem que ser texto dentro do seu contexto, fazer exegese dele, interpretar ele, aí fica mais coerente com a fala. Então por isso que esses debates, para mim, eu acho que não tem muito fruto. Acaba meio perdendo o fio da meada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte ele, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu bom comentário. Comentário positivo, né, gente? Nem gente doida vem me atacar, igual esse dia, hoje mesmo um camarada me ofendeu, tem que denunciar a conta dele. Não, deixa um comentário positivo. Se não gostou do vídeo, não precisa nada, fica em paz. Não gostou do vídeo, fica em paz. Mas se gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário positivo. Tá bom? Deus abençoe a todos, todos fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.